motivo, qual é o motivo de você ter tantas mães solteiras hoje em dia? E aqui não criticando as mães solteiras, mas constatando um fato histórico. É porque você teve uma alta da liberdade sexual, e essa alta da liberdade sexual teve as consequências, que são uma das consequências da gravidez. Então você teve mais gravidez de fora de relacionamentos. Gravidez fora de relacionamento favorece mães solteiras. Quem pregou a liberdade sexual foram as autoras feministas. Que besteira, Foram as autoras feministas. É fato histórico. Mas eu não tô falando de histórico. liberdade sexual. As mães solos são mães solos por muitos motivos. Inclusive a liberdade sexual. Não foi o meu caso, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, eu fui casada. Ok, beleza. Entendeu? Isso não tem nada a ver. Beleza, mas quando você desconstrói o papel do casamento... Agora, eu fiquei quieta quando você falou. Vamos lá. Quando a gente tá falando de situação de mãe solo, não tem nada a ver com a liberdade. Lógico que a liberdade sexual está inserida na pauta feminista. Claro que tá. Mas não é sobre isso. Vocês colocam como se as feministas fossem umas mulheres promíscuas que querem sair dando pra Simone todo de Beauvoir mundo. era. Entendeu? Mas, tipo assim, eu sou uma pessoa comum, cara. Eu fui casada, eu tenho meus filhos. E aí, eu sou feminista. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ter o meu direito. Eu preciso... Imagina só, se eu tivesse sido casada e tivesse completamente aberto mão de ganhar o meu próprio dinheiro, de trabalhar, de ser autônoma. O que teria sido de mim, sacou? Porque o meu ex-marido, ele não deixou nada pra mim. Ele não tinha nada no nome dele. Ele botava tudo pro nome da mãe dele. Se eu tivesse dependendo dele pra alguma coisa, e como eu vi acontecer com muitas amigas minhas, e os homens, eles estão saindo do casamento por diversos motivos. Não é por causa de libertinagem sexual. Vocês colocam isso, mas isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não é por isso. Então você tá me dizendo que um processo ideológico de longo prazo, de você desacreditar o casamento, de você enfraquecer a instituição do casamento como se ela não fosse algo mais tão relevante assim. Você tá me dizendo que o processo histórico de você dizer para as pessoas que elas podem fazer sexo livremente, que não vai ter consequências, você tá me dizendo que isso não impactou em nada o nosso atual cenário? Então, por que historicamente a gente teve um aumento dos divórcios? Por que historicamente a gente teve um aumento do número de mães solteiras? Me explica socialmente, então. É claro que a gente teve um aumento do divórcio. As mulheres começaram a, primeiro, poder se divorciar. Segundo, ter autonomia financeira para se divorciar. Porque se você começar a ouvir as histórias das nossas avós, das bisavós, das tataravós, elas eram abusadas, gente, dentro do próprio casamento. Elas apanhavam, elas sofriam um estupro marital, sabe? Eram muitas coisas que aconteciam dentro do casamento que as mulheres tinham que aguentar caladas. A partir do momento que as mulheres tiveram liberdade para se livrar disso, elas começaram a se divorciar. Claro. Tá vendo? Isso não é porque elas queriam... Casamento é algo horrível. Mas tá vendo? É isso que vocês pintam. Mas não é que a gente pinta, Lucas. Então me mostra, porque você tá citando aqui, eu vou explicar sendo bem respeitoso, assim. O que você está usando é uma falácia, chamada evidência anedótica. O que você está pegando? Você está contando casos pessoais e você está tautologicamente aplicando esses casos pessoais para todo mundo. Como se esses seus casos pessoais, aquilo que você viveu, servisse como modelo para a sociedade. Isso não é fato. Quando nós trabalhamos com política pública, quando nós vamos discutir a sociedade, você tem que me apresentar dados. Me mostra um dado comprovando de que as mulheres sofriam mais no passado e agora. Eu não trouxe esse dado não, mas eu vou pesquisar, depois eu vou te passar. Agora faz assim o seguinte, né? Então você tá falando baseada em nada. Não, eu tô falando baseada no que realmente aconteceu, e isso é histórico, e isso não tem como negar. É histórico baseado agora em quê? Qual livro? Você vem aqui e me fala você. Me mostra você que o casamento dava certo. O casamento era uma instituição boa e que dava certo. Ele sobreviveu. Sobreviveu o fato como? do casamento tradicional, o fato da família tradicional ter sobrevivido tanto tempo é porque ela tinha uma funcionalidade. Querido? Ela tem uma funcionalidade. Que família tradicional? As mulheres eram prisioneiras dentro dos próprios casamentos. Você acabou de reclamar pra mim de que a sociedade tá, que o número de mães solteiras aumentou e tal, e que isso tem consequências negativas. Por quê? Por que o número de mães solteiras aumentou? E isso só aconteceu depois que o casamento enfraqueceu. Não, então querido. Você acabou de dizer, tá ruim porque não tem casamento e ao mesmo tempo você critica o casamento. Não. O casamento enfraqueceu, não. Isso aconteceu quando as mulheres puderam se livrar dos abusos que elas sofriam dentro das próprias casas. E o número de divórcios cresceu sim. E é por isso que o número de divórcios cresceu. É só isso? É claro que é por isso. É claro. Óbvio que é por isso. Baseado em quê? Baseado no que é. Nas vozes da cabeça, é isso? Não, nas vozes da cabeça não. Baseado no que é. Fala pra mim, então, o contrário. Prova pra mim que o casamento é uma instituição que foi boa. Funcionou. Funcionou sobreviveu como? até hoje. Como Famílias tradicionais, elas têm uma maior probabilidade de produzir filhos mais estáveis. Quando você tem uma figura paterna estável, uma figura materna estável, você tem uma maior probabilidade de um filho crescer emocionalmente estável. Baseado em quê? Baseado em fatos. Cadê os fatos? Baseado na realidade. Cadê os dados? Quando você olha para a sociedade, o que é mais fácil? Uma mulher sozinha criar um filho? Mas ou um você homem tá uma mulher? olhando pra sociedade? Você tá falando sobre as vozes da sua cabeça? O que é mais fácil? Você acabou de me dizer aqui da mãe solteira. O que é mais fácil? No meu caso um homem sozinho ou No meu caso foi eu criando sozinha. Foi você sozinha? Foi. Se você tivesse um homem decente do seu lado, não seria melhor?
Homem Não seria mais decente fácil? tá em falta. Tá em falta. Então, beleza. Posso até concordar com você Querido. nesse ponto. Agora, o fato é, se você tivesse um homem decente do seu lado, seria mais fácil. Duas Querido. pessoas carregando fardo, fica mais fácil. Se eu Isso é tivesse óbvio. uma sociedade que tivesse condições de me dar uma rede de apoio, seria mais fácil. Eu não precisaria depender de um então homem. a gente tem que depender do político. Não, a Então, gente tem que depender do e político. quem vai Pra pagar? que serve a política? Quem vai pagar? Então você é a favor de tomar o dinheiro à força dos mais pobres pra financiar a criação de Não, um eu filho? sou a favor de tomar dos mais ricos. Ah, tá. Por quê? Porque o mais rico, ele cometeu algum crime pra... Não, porque eu não concordo que as pessoas estejam acumulando tanto. Eu acredito eu acredito que esse acúmulo é completamente desnecessário. Tá, a pessoa acumula... E outra coisa, o Estado, ele tem dinheiro suficiente pra fazer Tem? isso. Claro que tem. É só E o direcionar. déficit público? É só direcionar. É só fazer uma boa gestão e direcionar. O Agora, Brasil assim, tem um dos maiores déficits públicos do mundo. querido, me Tem fala. dinheiro? Você não respondeu o que eu te perguntei com relação aos dados. Você vai fugir agora? Sobre. Você acabou de citar a questão do Estado. E o que eu te disse é o seguinte, que não existe dinheiro pra você financiar esse tipo de modelo É que você tá só propondo. taxar as grandes fortunas. Taxar as grandes fortunas. Me mostra Sim. um país que deu certo. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.